e nessa aula nós vamos falar sobre spoofing, a técnica do mascaramento. Vamos entender isso melhor. O que seria o mascaramento ou spoofing? É a ideia de mascarar um determinado endereço. Por exemplo, existe a técnica do chamado IP spoofing. Essa é o mascaramento do próprio endereço de IP que é utilizado para realizar um determinado acesso, de forma a aparentar que o acesso foi realizado por um IP, quando, na verdade, esse acesso foi feito por um outro endereço de IP. Tenta imaginar um atacante mal intencionado, um hacker ou um cracker, tentando invadir um determinado sistema ou fazer uma atividade mal intencionada, e para isso ele tem medo de que uma possível investigação no futuro descubra qual é o endereço de IP que ele utilizou para realizar aquele acesso, e isso acabe facilitando a localização dele. Então esse usuário mal intencionado, ele usa a técnica do IP spoofing para realizar um determinado ataque, uma determinada invasão, e aí quando uma investigação vai verificar qual foi o IP que fez aquele ataque, ele acaba registrando um outro endereço de IP que não é o do atacante, e sim um outro IP. Isso é que a gente chama de IP spoofing. Então, a técnica do mascaramento do endereço de IP, quando atacantes resolvem mascarar o endereço de IP para dificultar um futuro rastreamento de quem realmente fez aquele acesso. Mas também existe uma técnica chamada de email spoofing, e aí é uma técnica que vai ter a ver com o endereço de e-mail, não com o IP. Observa, é a técnica que altera os campos de um endereço de e-mail, de forma a aparentar que esse e-mail foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado por uma outra origem. E aí a pessoa recebe um endereço de e-mail, observa comigo, recebi um endereço de e-mail e estava o seguinte remetente lá, empresa legal, ok, @isomesmo.com.br. Beleza, eu conheço essa empresa, me relaciono com ela, então eu resolvi abrir o e-mail. O que eu não sabia é que quem tinha enviado realmente esse e-mail não foi essa empresa com esse e-mail. E sim, foi um outro endereço de e-mail que está por trás desse, não visível para o usuário, que era atacantelouco@provedorestranho.com.br. Quer dizer, eu quando recebi o e-mail, só enxerguei empresa legal ok, @isomesmo.com.br e confiei que era um e-mail dessa empresa. O que eu não sabia é que quem enviou, o mal intencionado que enviou esse e-mail, usou a técnica do e-mail spoofing. E o e-mail dele, que realmente enviou, era o atacantelouco@provedorestranho.com.br. Mas eu só enxerguei empresa legal ok, @isomesmo.com.br. Isso é e-mail spoofing, a técnica que acabou mascarando o endereço de e-mail. E aí quem recebe o e-mail acha que é de uma empresa confiável, quando na verdade é de um hacker, de um cracker ou de um usuário mal intencionado que está por trás daquele e-mail visível. Aí nós chamamos de mascaramento do endereço de e-mail, como eu disse, e-mail spoofing. Perfeito. Pessoal, analisamos isso, agora vamos ver em questões de provas de concurso. Acompanha comigo aqui. Essa questão da FAPERP disse assim: qual técnica visa mascarar pacotes IP com endereços remetentes falsificados? Letra A, DOS, letra B, defacement, letra C, spoofing, letra D, sniffing. Como acabamos de ver, pessoal, quando ele tenta falsificar o endereço de IP, fingindo ser um IP, quando na verdade o IP é outro, essa técnica nós chamamos de spoofing. A letra C de Canadá, o mascaramento. Não era DOS, DOS é chamado ataque de negação de serviço, ataque feito em sistemas servidores com o objetivo de fazer aquele sistema servidor parar de funcionar, negar o seu serviço, sair fora do ar. O defacement é a técnica de alterar a página de um site de uma determinada empresa ou organização de forma mal intencionada. Então é a desfiguração de uma página da web de um site. Sniffing é a técnica do farejamento, funciona como um farejador, faz a interceptação de tráfego de dados em redes de computadores. É a técnica do sniffing, então é a interceptação de tráfego de dados em redes de computadores. Mas, como ele disse, técnica que visa mascarar pacotes IPs, no momento que ele disse mascarar, já sabemos que é spoofing a resposta da letra C. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura, essa bem maior, da Fundação Carlos Chagas. E-mail spoofing é uma técnica que pode ser utilizada para propagação de códigos maliciosos, envio de spam e golpes de phishing.
Phishing é site ou e-mail falso parecido com verdadeiro. Essa técnica consiste em... Então, a técnica do e-mail spoofing, ele está falando que pode ser usada para enviar programa malicioso, envio de spam, golpe de phishing, que é e-mail e site falso. Vamos ver a letra A. Alterar as configurações de um servidor de e-mail para que dispare uma infinidade de e-mails falsos até encher a caixa de correio de um ou muitos usuários. Não, em nenhum momento a letra A citou mascaramento ou deu a ideia de mascaramento, que é a resposta que nós temos que encontrar para e-mail spoofing, né? Letra B. Falsificar o protocolo SMTP para inspecionar dados trafegados na caixa de e-mail do usuário por meio de uso de programas específicos. Não está citando aqui a ideia do spoofing, que é, na verdade, mascarar o endereço de e-mail, já que é e-mail spoofing, mascarar o endereço de e-mail, para que a pessoa que receba acredite que é um e-mail, quando na verdade por trás é outro. Não tem a ver com falsificação o protocolo IP, falsificar o protocolo SMTP. Protocolo SMTP é o protocolo padrão para enviar e-mail. Letra C. Alterar os campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. Aí sim ficou perfeito. Dizer que a técnica do e-mail spoofing, ela tenta alterar o cabeçalho de um e-mail, quer dizer, o endereço de e-mail de origem, de forma a aparentar que foi enviado daquela origem, quando na verdade foi enviado por um usuário mal intencionado, quer dizer, de uma outra origem. Letra C de Canadá está bem adequada para o e-mail spoofing. Letra D. Efetuar buscas minuciosas no computador do usuário com o objetivo de identificar informações sigilosas. Não, isso é muito mais vinculado a spyware. Letra E. Alterar os campos do protocolo SMTP. Já está errado. O e-mail spoofing altera os campos do cabeçalho do e-mail, não do protocolo SMTP, de forma que os e-mails dos usuários sejam direcionados para outra conta sem que ele saiba. Não. Então a resposta adequada é a letra C de Canadá aí para o mascaramento do e-mail, nesse caso o e-mail spoofing. Vamos para mais uma questão? Vem comigo e acompanha. Muitos ataques utilizam uma técnica chamada IP spoofing, tanto individualmente para conseguir acesso a outros hosts, quer dizer, a outros computadores, bem como em conjunto com outras ferramentas de ataque. Basicamente, IP spoofing gera pacotes. Letra A, para o endereço de broadcast da rede de destino. Letra B, com o endereço IP de origem forjado. Letra C, para o endereço de destino de loopback. Letra D, com cabeçalhos inválidos ou corrompidos. Letra E, para endereços multicast. Bem, pessoal, como aqui era IP spoofing, o IP spoofing é um mascaramento do endereço de IP. Então a ideia é basicamente gerar pacotes, quando a gente fala de IP spoofing, com o endereço de IP de origem forjado. Como assim endereço de IP de origem forjado? Já que o IP spoofing é o mascaramento do endereço de IP, eu estou acreditando que o IP de origem é um, aquele mascarado aparecendo, quando na verdade é outro. Então, basicamente, IP spoofing gera pacotes com o endereço IP de origem forjado, para a pessoa que recebe achar que é daquele IP, quando na verdade é de outro. Então, a resposta adequada aí, a letra B de Brasil.